E a gente, claro, começa falando dele, que diante das fake news envolvendo o Pix, o governo decidiu revogar as regras da Receita Federal que ampliavam a fiscalização sobre a movimentação financeira dos brasileiros. O anúncio foi feito durante a tarde desta quarta-feira pelo secretário da Receita após uma reunião com o presidente Lula, que não estava na agenda. A norma exigia que instituições financeiras comunicassem à Receita movimentações mensais acima de R$ 5.000 para pessoas físicas e de 15 mil para pessoas jurídicas. Pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato. O pânico citado pelo secretário se deu após uma onda de desinformação sobre as novas regras de fiscalização da Receita. O recuo também acontece num contexto de troca na comunicação oficial do Planalto. Chegou até a circular nas redes sociais que as transações via Pix seriam taxadas, o que sempre foi negado pelo governo. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União, ainda hoje, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional. Apesar da insistência do governo em dizer que não haveria taxação, as movimentações via Pix tiveram a maior queda para o mês de janeiro. Nos primeiros 14 dias deste mês, as transações caíram mais de 15% em relação aos primeiros 14 dias de dezembro. Os dados estão disponíveis numa plataforma do Banco Central, que aponta que essa queda no início do ano é normal. Posicionamento reforçado pelo ministro da Fazenda. O Banco Central acaba de divulgar um dado mostrando a sazonalidade da queda do Pix em janeiro na comparação com dezembro. Então, é natural que aconteça isso. E quando foram verificar se essa queda era proporcional aos anos anteriores, se verificou que sim. De fato, as movimentações costumam cair nesse período do ano, mas a queda nunca foi tão acentuada como a registrada em 2025. A dificuldade do governo em explicar como o monitoramento funcionaria também é apontado como um problema que levou ao recuo desta quarta-feira. Na terça, Sidônio Palmeira, o novo ministro responsável pela comunicação de Lula, chegou a anunciar, após a cerimônia de posse dele, que o Planalto encomendaria uma campanha para desmentir as fake news. Enquanto o governo corria contra o tempo para eliminar esses ruídos, a oposição foi tomando conta da narrativa, com críticas ao anúncio da Receita Federal. O estrago causado está feito por esses inescrupulosos, inclusive senador da República e deputado federal, agindo contra o Estado brasileiro. Olha, nessa mesma coletiva em que foi anunciado o recuo das regras da Receita, o governo disse que editará uma medida provisória envolvendo o Pix. O texto ainda não foi publicado, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nos adiantou que a medida provisória vai equiparar os pagamentos via Pix aos pagamentos em dinheiro e proibir cobranças extras, o que já é vetado pelo Código do Consumidor. O objetivo seria blindar o Pix. E é por isso, e o porquê disso, o governo identificou diversas tentativas de golpe, até boletos, gente, sendo enviados ali com a logomarca da Receita Federal. Além de estabelecimentos que simplesmente passaram a cobrar mais caro caso o pagamento fosse Pix. A gente viu circulando ali nas redes sociais alguns lugares cobrando até 10% a mais. A medida provisória também reforça o sigilo bancário em torno dessa modalidade de transferência. O anúncio é visto como uma sinalização de que o Planalto não tem o objetivo de criar um novo imposto, como tem sido vinculado falsamente. O texto deve ser publicado ainda hoje no Diário Oficial da União e a gente, claro, segue te atualizando aqui no Brasil Agora e também no SBT News. A gente continua nesse assunto ali sobre Pix, mas agora a gente convidou uma especialista, a advogada tributarista Tatiana Navarro, para conversar um pouquinho com a gente sobre esses impactos. Tatiana, bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, Michael. Tatiana, Obrigado pelo convite de você. Nós que agradecemos a participação. A gente viu aí ao longo dessa semana uma série de desinformações, às vezes as pessoas até no desespero não se aprofundam ali, veem notícias rasas ali na rede social ou até mesmo falsas.
e acabavam acreditando. Então a gente tem ali essa redução das pessoas que deixaram de usar o Pix nesses dias. Que impacto isso teria ali na economia se a gente olhar para um cenário em que as pessoas com medo por conta dessas notícias falsas, vale ressaltar, nunca houve um anúncio ali por parte do governo de que o Pix seria tributado, que teria um imposto em cima, mas pelo medo as pessoas deixassem de usar. Isso mesmo. A desinformação no Brasil hoje é um problema sério e ele vem vindo já há quase 5 anos aí e a gente precisa se informar melhor, porque uma questão que era fiscal se tornou política por falta de informação ou por criação de fake news. E Tatiana, para a gente entender ali, o que a Receita estava fazendo, que foi anunciado, até matéria aqui no Brasil agora, era ampliar o teto em que acontecia, na verdade, o valor mínimo em que acontecia essa fiscalização. Hoje, mesmo que vale ali agora com o recuo, esse monitoramento é acima ali de 2 mil, pouco depois de R$2.000, ele aumentava esse espaço para 5 mil? Essa instrução normativa ela trouxe 2 alterações. O monitoramento sempre ocorreu. O que aconteceu ali em janeiro foi que, início de janeiro, foi que, a partir de agora, as fintechs que não eram obrigadas a repassar esse monitoramento para a Receita Federal deveriam passar. Então, os bancos digitais foram obrigados também a fazer essa movimentação, além do aumento de teto de 5 mil para a pessoa física e 15 mil para as empresas. Isso é o que dizia a IN. Nunca foi sobre taxação ou quebra de sigilo bancário. E aí a gente precisa diferenciar muito bem isso, porque o monitoramento da Receita, ele sempre existiu. E aí se gerou essa confusão e essa fake news, confundindo monitoramento com quebra de sigilo bancário. Um outro ponto que foi sempre ressaltado ali pelo Planalto era essa questão do sigilo. A Receita vai saber, sim, quanto você movimentou, quanto mandou ali, por exemplo, para um outro banco, quanto pagou, mas nunca o que você pagou. Ali esse sigilo, se foi para um aluguel, se você pagou algo ali, se foi uma salada de fruta, nada disso tinha essa informação ali para a Receita, que é isso que é o sigilo? Isso mesmo. Você não quebra para quem ou qual é essa operação, mas sim uma movimentação estranha. Porque se a pessoa ganha R$2.000 e ela está movimentando mês a mês, todos os meses, acima de R$5.000, a Receita vai pedir explicação para ela. Por quê? Às vezes eu posso fazer um empréstimo, né, de pessoa física para pessoa física, às vezes eu posso vender algum bem. E aí você explica isso para a Receita. Mas não é automático também, é uma notificação e a Receita começa a prestar atenção. Assim como a Polícia Federal presta atenção quando você sai do Brasil, começa a postar demais, assim como a Justiça da Família começa a olhar, né, quando o pai fala que não tem dinheiro para pagar a pensão alimentícia, ele vai lá investigar, então ele gasta bastante. Então, o seu gasto e o seu ganho, ele tem que ser condizente, né? Então, é basicamente isso, é um monitoramento para saber, olha, você está movimentando R$10.000 por mês, mas você declara aqui R$2.000, até um combate ao crime organizado. E, Tatiana, um outro detalhe que chamou a atenção ali, que também foi alvo nas redes sociais, e eu acho que você vai conseguir ajudar a gente a entender ali, essa instrução normativa, então, ela ampliava ali para os bancos digitais, digamos, aqueles que não tinham sede fixas. Como é que funcionava o monitoramento dessas instituições antes? Não tinha esse envio também? Não tinha. Os bancos digitais, alguns são, né, criados fora do Brasil também, eles não tinham a obrigatoriedade, a não ser que a Receita solicitasse ali, mas mensalmente a todas as operações, não. Era um monitoramento mais livre ali, muito pontual. O ponto importante que a gente volta a debater aqui é o seguinte: se você já vinha fazendo ali tudo certinho, fazendo a sua declaração, não tem o porquê se preocupar. O objetivo da Receita ali é justamente ampliar a fiscalização dela para pegar quem está sonegando imposto. Não é segredo para ninguém que o governo está com dificuldade ali para fechar as contas, mas não está como alvo o trabalhador que está fazendo tudo certo. O alvo são aquelas pessoas que estão utilizando de manobras para tentar sonegar o imposto, para não pagar. Tanto é que a própria Receita Federal adiantou, né, Tatiana, que olha, esse monitoramento que já era feito com 2.000, se você não caiu nele antes, não era agora que ia cair, né? Isso mesmo, até porque 5.000 é um teto alto se você colocar aqui o salário médio da população. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha um emprego fixo com salário mínimo e ainda faz o freelance ou algum trabalho no final de semana,
e ela não ultrapassa esse teto, ou ultrapassa um pouquinho, a Receita Federal não quer ir atrás de você. Ela quer ir atrás de realmente sonegadores costumazes, alguém que está fazendo, por exemplo, e aí eu vou além, né? Quando eu falei que eles estão atrás, dos bandidos mesmo, né? As pessoas que estão fazendo algo muito errado. Então, se você é cidadão, se você já tem uma movimentação do Pix um pouquinho acima do seu salário, não tem com o que se preocupar. E a questão da taxação também foi uma fake news que utilizaram como arma política ali, e aí a gente vê nesse caso, por exemplo, que o governo ele está enfraquecido, né? E a população realmente constatou-se que ela é massa de manobra. Então, um simples ponto, em uma semana a gente confirma que, além do governo não ter força com a população, a gente ainda pode ser usado como massa de manobra de uma maneira muito simples, com a criação de 2 vídeos e a replicação dessa informação nas redes sociais. As pessoas não estão lendo matéria, elas não leem a instrução normativa, e aí elas vão pelo que esses, né, ou políticos ou meios de comunicação estão falando. É bem complexo isso e muito preocupante, porque a gente está em 2025 e as pessoas ainda estão com esse mesmo modo de agir que não é mais condizente com o país que a gente quer construir. É muito mais fácil você ler um tweet ali de pouco mais de 180 caracteres do que pegar ali a instrução e ler ela na íntegra. Obrigado, viu, Tatiana, pela sua participação. Tatiana, pela sua participação, pelos esclarecimentos, ajudou muito, viu? Agradeço, Michael. E hoje é um dia muito importante para o Brasil, um dia muito importante para todos os tributaristas e cidadãos, porque hoje é sancionada a lei que regulamenta a reforma tributária. Então, talvez o governo tenha ali, olha, deixa eu terminar essa polêmica aqui, porque amanhã começa outra. Então, provavelmente hoje se começa uma nova polêmica com a regulamentação da reforma, com os percentuais e com a apresentação dos vetos presidenciais sobre essa lei que vai mudar muito o nosso sistema financeiro e tributário nos próximos anos.